Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Esse aqui é o bairro da Liberdade, em São Paulo, Brasil. Parece outro país, mas não é. Quer ver? Você é brasileiro? Brasileiro. Sou. Sou brasileiro. Meu pai é japonês e a minha mãe já é brasileira. Ela é nascida no Brasil. Não, japonês. Ele veio de que lugar do Japão? Fukushima. Grande parte dessa gente é descendente de imigrantes que vieram da China e do Japão, países que ficam no extremo oriente da Terra. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um pouco da civilização do Extremo Oriente. Vai ver como os povos de lá se organizaram, como eram o seu governo, religião e cultura. A nossa teleaula começa agora. Ou melhor, começa há mais ou menos 5.000 anos atrás. A primeira civilização do Oriente que nós vamos estudar é a China. A China se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por dois grandes rios, o Amarelo e o Azul. Junto com outros rios, eles formam vales longos que fertilizam os campos. Essa terra fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios. Até hoje, a China abriga a maior população do planeta. O território da China é um pouco maior que o do Brasil. No entanto, a população é mais de 7 vezes maior. O clima é variado. No norte, o inverno é muito frio e o verão muito quente. Bom para cultivar cereais como o trigo e o centeio. No sul, a temperatura é agradável o ano todo. Nos vales dos rios são cultivados o arroz e o chá. E no sul também surgiu a indústria da seda. Mas a civilização chinesa começou a se estabelecer definitivamente no centro da China, onde o rio Amarelo desemboca. E começou mais ou menos assim. Centro da China por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Hoje vou chegar mais tarde. Os homens vão se reunir para escolher um chefe. Pra quê, chefe? Para organizar as coisas por aqui. Já tem muita gente plantando na beira do rio. Cada um diz que é dono da terra. Se não tiver alguém para organizar, sai briga. E você tem ideia de quem vai ser esse chefe? Tem que ser alguém bem forte. Nós vamos escolher o mais forte. O chefe morreu. Antes ele do que eu. E agora? Os homens vão ter que se reunir para escolher outro chefe. Não precisa. Chefe tem filho, é a mesma coisa que ele. E se o filho morrer? Aí tem outro filho, ou então parente. É melhor assim, eles sabem o que fazem. Os povos antigos escolhiam os mais fortes para chefe. E com o tempo, os chefes acabavam virando reis. Cada território era um reino, sem que ninguém mandasse neles todos. Até que surgiu um poder central e a China se tornou um império. 2.000 anos antes de Cristo, os muitos reinos da China se reúnem e formam um império. O imperador se chama Yu. Com Yu começa a primeira dinastia de imperadores da China. Ah, Gil, quer dizer que um imperador é mais que um rei. Pois é, rapaz, olha, veja só, esse Yu era poderoso mesmo. Ele criou até uma dinastia. Dinastia? É, dinastia é uma série de imperadores ou reis que pertencem à mesma família. Tá certo. Bom, se o Yu criou uma dinastia, é sinal de que o império foi bem, continuou crescendo. Com certeza. O império cresceu tanto que o poder do imperador foi diminuindo, ao mesmo tempo que o poder dos governantes locais foi aumentando. Até que a China foi dividida em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros de hoje. As províncias tinham governadores que o imperador nomeava. Os governadores se tornaram nobres e o império se dividiu em principados. Começa aí a época das guerras civis.
Estão dizendo que vai ter guerra. E vai sim! Faz tempo que a gente só tem imperador folgado aqui. Enquanto isso, o nobre do Principado só pensa em avançar na terra dos outros. Vai ter guerra civil, sim! Ô Vicente, Oi. eu tava pensando aqui. Fala. Você sabe o que é guerra civil? É a guerra entre pessoas de um mesmo império, de um mesmo país. Ó, na China, por exemplo, essa guerra aconteceu entre os principados. Mas agora eu tô pensando uma coisa. Quando será que essa era de guerras civis acabou na China, hein? 220 a.C. O príncipe Tin Huangti vence a guerra e se torna imperador. Xin Huangti. Além de inaugurar uma nova dinastia, esse imperador foi o padrinho do país. A China se chama assim por causa dele, que foi responsável pela Idade de Ouro, quando a China se tornou um dos países mais ricos do mundo. Xin Huangti construiu a famosa Grande Muralha da China, para se defender dos tártaros que habitavam o norte do país. Pequim, China. Queridos pais, estou adorando essa excursão ao país dos meus avós. Ontem visitei a Grande Muralha. São 2.500 quilômetros de extensão por 4 metros de largura. 300 mil soldados participaram da construção. Impressionante. 200 depois de Cristo. A Grande Muralha detém os tártaros, mas não impede a invasão dos hunos, que vêm pelo norte e estabelecem sua capital na cidade de Nanquim. O império entra em decadência. 1200 depois de Cristo. Os mongóis liderados pelo príncipe Gengis Khan vêm do centro da Ásia para dominar toda a China e o império volta a se unificar. Ô Vicente, tava pensando aqui, como será que esse povo da China vivia no meio de tanta guerra? Ah, povo, Gil. É tudo a mesma coisa, vive do jeito que pode, né? Na China devia ser do mesmo jeito. Claro. Será que o povo é sempre igual mesmo? Vamos ver. O que acontecia com você quando você desobedecia o seu pai? Na época eu apanhava. Eu acredito que é uma questão de idade. Eu tenho amigos assim que têm uma educação com os pais e são bem liberais. Ele me batia. A família continua, mas algumas coisas mudam. Na China antiga, o pai podia até vender o filho desobediente como escravo. O imperador era o pai de todos os chineses. A sociedade chinesa era formada por castas. Isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador. O filho do nobre era nobre. Ninguém trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Mas Vicente, olha, especialista em ler e escrever, como é que era isso? Precisava. Na China precisava. Olha o alfabeto deles. Tem mais de 2.000 caracteres. Para entender tudo, o cara tem que ser especialista mesmo. Pois é, olha, imperador, mandarim, letrado. Será que lá não tinha um padre, um sacerdote? Como é que era a religião na China? Os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam. Quem criava essas regras eram filósofos como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do Ocidente. Veja algumas coisas que eles descobriram ou inventaram antes que os europeus. A seda, na China mais ou menos no ano 3000 a.C., na Europa no século VI. O papel, na China no século II, na Europa no século XIII. A imprensa, na China, no século XI e na Europa, no século XV. A porcelana, na China, no século XII e na Europa, no século XVII. Olha aí, os chineses inventaram o macarrão, que um aventureiro italiano chamado Marco Polo levou para a Europa. Foram os chineses também que inventaram a pólvora. Aqui nesse bairro, assim como na história, a cultura chinesa se mistura com a de uma outra civilização antiga e fundamental, a civilização japonesa. Foi no Japão onde surgiu a pintura sobre a seda. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Tóquio, Japão. Querida Midori,
Meus pais vieram do Japão e agora eu voltei para trabalhar aqui. Os japoneses modernos não dependem mais da pesca e da marinhagem, mas as tradições continuam. A arquitetura é diferente das casas, o teatro e os lindos jardins. E eu fico me perguntando como tudo isso começou. Começou assim. Os povos que formaram o Japão vieram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu, o neto da deusa do Sol. Ele recebe o título de Tennos, que quer dizer Rei Celeste. 660 a.C. Jimmu Tenno é o primeiro imperador. Culturalmente, a China domina o arquipélago japonês com suas tradições políticas e religiosas. No século XIII, a cultura chinesa já foi plenamente assimilada. A partir daí, o Japão cria suas próprias tradições. 1543, época das grandes navegações. Os portugueses chegam ao Japão trazendo os jesuítas. 1640, os jesuítas são expulsos. O Japão se fecha para os ocidentais. Século XIX, os americanos retomam contato. Ô Vicente, me diz uma coisa. Ó. Oi. A China só ficou conhecida pelos ocidentais depois que Marco Polo foi lá. Isso deve fazer uns... 600 anos por aí. Exatamente. E o Japão, que ficou fechado durante 2 séculos? Foi. Olha, 1640 até a segunda metade do século XIX. Exatamente. Na verdade, tanto os chineses quanto os japoneses, eles consideravam os estrangeiros meio bárbaros, entendeu? Quase selvagens. Na medida do possível, eles mantinham as fronteiras fechadas para estrangeiros. Século V. O chefe de uma família nobre, Yamato, torna-se imperador. No século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade se organiza em castas, como na China, e fixa-se a capital do império na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de 3 séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. E o regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de Shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Na verdade, Gil, quem isolou o Japão do mundo foi um shogun chamado Tokugawa com os seus samurais. E ele nem tinha ideia de como ele ia ficar famoso entre os ocidentais. Mas vem cá, será que os japoneses tinham algum código de comportamento, assim como os chineses, ou um outro tipo de religião? Não. Os japoneses eram animistas. Eles acreditavam que todas as coisas tinham alma e que os espíritos estavam por toda parte. A religião era o shintoísmo. Shinto quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses foi o budismo, que foi importado da Índia. Que coisa incrível, hein, Vicente? Hoje a gente fala da China, do Japão, como se estivesse ali na esquina. É mesmo, viu? E olha, que caminho longo a gente percorreu desde aquele agricultor na beira do Rio Amarelo, hein? É verdade. Escuta, vamos ver tudo isso na revisão? Vamos. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as civilizações do Extremo Oriente são muito antigas. Viu que a civilização chinesa começou na desembocadura do Rio Amarelo, com a escolha de um chefe. E que o fundador tradicional do Japão foi Amaterasu. Acompanhou a formação e a decadência do Império Chinês. Viu que o Japão, governado pelo Shogun, ficou isolado do Ocidente durante séculos e conheceu alguns aspectos da arte e da cultura do Extremo Oriente. Você pode aprender mais sobre essas civilizações lendo o seu livro e assistindo a filmes, e até olhando em volta. Olha, esse jardim japonês aqui, por exemplo, é um exemplo de como a história está presente em todos os lugares o tempo todo. Até a próxima!